Boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando mais um Ponto de Vista News. Hoje, quarta-feira, dia 15/10/2025. Eu, Raicena, e estou aqui com ele, Magno Souza. Uma excelente tarde para vocês, nossos ouvintes aqui da Melodia Conquista FM e também do Conquista News e do Ponto de Vista News. Boa tarde, Magno Souza. Boa tarde, queridos ouvintes. Este é um programa de cunho jornalístico, transmitido pela rádio Melodia FM 87,9. Também estamos ao vivaço pelo canal do Conquista News no YouTube e também você pode acompanhar a sequência no Instagram. Exatamente, Magno Souza. E lembrando que temos um encontro marcado aqui com vocês todas as quartas-feiras, das 13 às 14 horas. E além das nossas notícias, também temos o quadro de entrevistas. E hoje vamos receber aqui dois grandes especialistas do Instituto de Mastologia IMASTO, o mastologista Dr. Tainan Ladeia e o radiologista Dr. Sérgio Barreto. Um bate-papo para conscientizar, acolher com amor e coragem. Estamos no mês de outubro, um período marcado por uma campanha que salva vidas, o Outubro Rosa. Mais do que uma cor, não é isso, Magno Souza? É isso, mais que uma cor, é um símbolo mundial, um movimento contra o câncer de mama, um movimento de prevenção. Então, vamos falar de um tema muito importante para todas as mulheres e até homens também, né? Curiosidades que a gente vai falar hoje aqui no nosso quadro de entrevista com os especialistas que estarão sendo aqui entrevistados. Exatamente, Magno Souza. Agora bora com as principais notícias de Vitória da Conquista, região, Brasil e mundo, Jonathan Silva. Solta a vinheta. No ar. Ponto de Vista News, seu programa semanal de notícias, entrevistas, dicas, entretenimento, oportunidade de emprego e a participação do ouvinte. Ponto de Vista News, agora na Melodia com Raicena. (13h19). Tremor de terra de magnitude 4.2 assusta moradores de Luiz Eduardo Magalhães e região oeste da Bahia. Carreta derruba semáforo e causa transtornos na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Polícia Civil recupera joias avaliadas em mais de R$200 mil, que foram furtadas de uma residência em Vitória da Conquista. General de divisão visita tiro de guerra e é recebido por autoridades civis e militares aqui em Vitória da Conquista. Operação da Polícia Civil e Cefaz é realizada no centro de Vitória da Conquista na manhã desta quarta-feira, dia 15. Vamos aqui começar com a notícia do tremor de terra que aconteceu na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, em região oeste da Bahia, sentida também em Tocantins, Magno. Aconteceu na manhã de ontem, por volta das 10h15 da manhã. Recebemos aqui uma informação de um morador de Luiz Eduardo Magalhães. Sua irmã daqui de Conquista, o rapaz, ele mora lá. Na mesma hora entrou em contato com a gente, mandou um áudio primeira mão, descrevendo a situação. Na hora fomos apurar, entramos em contato com as autoridades e realmente o terremoto aconteceu. Esse terremoto de magnitude estimado em 4,2, ele foi registrado na manhã de ontem, terça-feira, por volta, como eu falei, das 10h14. Os moradores relataram ter sentido um abalo sísmico breve, com vibrações perceptíveis em prédios, móveis e janelas tremendo. Imagina, na Bahia, você está na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, trabalhando, começa a tremer tudo. Rapaz. Graças a Deus, esse é um terremoto que ele não... tem uma escala, né, de gravidade maior. Exatamente. 4.2, mas só que é atípico, um movimento atípico na Bahia. Exatamente, Magno Souza. E estamos com um outro problema, vamos aqui para outra notícia, né? A carreta, ela derrubou um semáforo e causou transtornos na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, Magno Souza. Em semanas seguidas, né? Exatamente. E repetindo a notícia. Na mesma semana tá aparecendo notícia repetida, mas não é. Não é. Eu tava nesse trânsito no último dia. Você tava no Garrafa? Teve incêndio, tava cobrindo o incêndio que teve ali no bairro Boa Vista, né? Que teve um incêndio criminoso. Sim. Fizemos ali a cobertura. Na hora que eu tô indo embora, vindo pra casa, o trânsito, eu falei, meu Deus do céu, que trânsito, o que tá acontecendo? Aí recebendo já na mensagem, olha o trânsito, consegui dar uma volta, achei que era blitz, mas quando eu cheguei no local, foi um caminhão que tinha derrubado um semáforo. Isso semana passada. E ontem, à noite, aconteceu a mesma coisa, uma carreta trafegando ali pela via, puxou a fiação, derrubou outro semáforo, não foi o mesmo que caiu, foi o outro, e logo após um ônibus que estava passando, enganchou nos fios
do semáforo, então o trânsito já sabe, né? Efeito dominó e o trânsito fica congestionado. Foi num período de pico, né? Hora de pico, hora de pico. 18h30, período das 18h30, então assim, é uma pena, né? A prefeitura, né, juntamente com o Sintrans e outras equipes, foram ao local, conseguiram aí reduzir o impacto no trânsito. Magno Souza. Vamos de notícia. Polícia Civil recupera joias avaliadas em R$200 mil furtadas de residência em Vitória da Conquista. Um casal foi preso na ação e diversas peças de joias recuperadas. A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão em Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, prendeu uma mulher de 36 anos, autora de um furto de joias, e um homem de 31 anos, dono de uma joalheria, como receptador dos objetos. Após o registro de BO pela vítima, os investigadores suspeitaram da funcionária que trabalhava na casa da mesma, e ela foi conduzida à delegacia especializada e confessou que já tinha praticado os furtos há algum tempo. No celular da autora do furto consta vários boletos de Pix que foram feitos pelo receptador da conta da pessoa jurídica da empresa. Ele é dono de uma joalheria localizada no centro da cidade e o receptador também irá responder. Na delegacia, ele confessou a compra das joias por um preço muito abaixo do mercado e na ação foram apreendidas diversas peças de joias, entre correntes de ouros, pingentes que serão devolvidos aos legítimos proprietários. A casa caiu. Não há nada que será impune e a Polícia Civil, mais uma vez, trabalhando fortemente contra o crime e fazendo uma investigação coerente, rápida e chegando em uma solução para quem está sendo vítima, né? Parece que está virando moda aqui em Vitória da Conquista e região, não é notícia né? repetida, gente. Não mais um é caso. notícia repetida, funcionários de empresas, funcionários de lojas estão Pessoa de casa. desviando valores e agora roubo, né? Furto de joias. E a Polícia Civil aí trabalhando como sempre. Parabéns para a Polícia Civil, né, Jair? Exatamente. General de divisão visita tiro de guerra e é recebido por autoridades civis e militares aqui na cidade de Vitória da Conquista. O general da divisão da 6ª Região Militar do Exército Brasileiro, Luiz André Aguiar Ribeiro, esteve em Vitória da Conquista nesta terça-feira, dia 14, ontem, onde visitou aí as instalações do tiro de guerra, acompanhado por autoridades civis e militares. A visita oficial faz parte de uma agenda de inspeções e acompanhamentos das unidades militares sob sua jurisdição nos estados da Bahia e Sergipe. Na oportunidade, o general Ribeiro também inspecionou a Operação Carro-Pipa, comandada no município pela Casa Civil por meio aí da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil. O general Ribeiro é um dos 39 oficiais generais da divisão de 3 estrelas do Exército Brasileiro e comanda uma das regiões militares mais estratégicas do país, composta aí por 15 organizações militares e 18 tiros de guerra, entre eles o de Vitória da Conquista. Os tiros de guerra são unidades que têm papel fundamental aí na formação de jovens reservistas, conciliando o Instituto Militar como atividades civis como estudo de trabalho. Olha que maravilha, até a visita desse general aqui na cidade de Vitória da Conquista, né? Foi recebido aí pelo vice-prefeito, por Rosa Freitas, né, da Defesa Civil. É muito importante esse diálogo e essa troca. Não é isso, Magno? Você serviu, Magno Souza, quartel? Não quis servir. Você não foi aprovado? Não fui aprovado, não fui apto. Não foi apto. Então não vou pra guerra. Se tiver uma guerra aí, a gente você não vai ser escalado. E você, Dan? Dan tá aqui nos estúdios aqui também, Dan da PS Filmes. Aparece aí, Dan. Tem que ser desse lado aqui, que a câmera não tá pegando aí. Boa tarde, pessoal. Um alô pro pessoal aqui. Dá um alô aqui. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rai. Boa tarde, Magno. Uma alegria estar aqui. Exatamente. Sempre acompanhando parceiro vocês. forte aí, fazendo material de qualidade. Cara, eu fui dispensado. Por um tempo eu arrependi, achando que eu não tinha feito nada pelo país. Mas, que bom que eu fui dispensado também. Eu faço outras benevolências. Agora, exatamente. Eu servi, Dan, mas servi. Não, essa curiosidade. Lavei muito banheiro. Gente, mas é isso. Apesar das brincadeiras, vamos voltar aqui para o nosso jornal. 13 horas e 26 minutos em Vitória da Conquista. Vamos chamar os nossos intervalos. Hoje estamos rapidinho aqui nas notícias, que daqui a pouco vamos ter nossas entrevistas exclusivas. Fala, Marco. E hoje é um dia especial, né? Dia 15/10, dia do professor. Todos os professores e ouvintes
que estão acompanhando o Conquista News, meus parabéns. O professor, que é uma profissão que é muito importante para a formação dos cidadãos brasileiros. Exatamente, Magno Souza, bem lembrado. Parabéns aí a todos os professores. Daqui a pouco voltamos com nosso quadro de entrevistas. Vamos falar sobre Outubro Rosa, vamos falar sobre o Instituto Imasto. A Empresta ajuda você a desbloquear seu benefício com rapidez e segurança e ainda oferecemos as melhores opções de crédito para você sair do aperto com tranquilidade. Atendimento especializado, soluções rápidas e crédito acessível. Dinheiro é bom, na Empresta é bem melhor. Fale com a gente no WhatsApp e resolva a sua situação agora mesmo. 77988 88 4131. Dinheiro emprestado ficou fácil de arranjar. A Empresta tem dinheiro pra emprestar. Tem juros baixos, carinho, agilidade. Isso é felicidade, o sonho vai realizar. Aluguel não pago mais, nem vou mais andar a pé. Vou ajudar toda a família, vou ter tempo pro forró. Na Empresta sou tratado com respeito. Dinheiro é bom de qualquer jeito. Na Empresta é bem melhor. É bem melhor, é bem melhor. Dinheiro é na Empresta é bem melhor. Dinheiro é bom, na Empresta é bem melhor. Boa tarde, Vitória da Conquista, 13 horas e 29 minutos. Estamos de volta com o nosso Ponto de Vista News. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio especial do Ponto de Vista News, hoje em parceria com o Imasto, Instituto de Mastologia. Estamos no mês de outubro, né, um período marcado por uma campanha que salva vidas, não é isso, Magno Souza? O Outubro Rosa, como nós falamos antes, mais do que uma cor, né? É uma rosa que representa aí o cuidado, o amor, a conscientização. É um movimento mundial que reforça a importância de prevenção, né, ao câncer de mama, mais que uma cor, uma simbologia, um mês que já faz parte do calendário mundial, e uma honra vocês estarem aqui presentes conosco. Falar sobre essa prevenção é falar sobre o autoconhecimento, né, sobre a atenção ao corpo e sobre o poder dos exames anuais, como a mamografia, que podem fazer toda a diferença. E sobre isso que o nosso programa de hoje vai conversar, a importância de cuidar da saúde e de transformar o medo em atitude. Prevenir é um ato de amor, o poder dos exames anuais. Um papo para conscientizar, acolher e inspirar mulheres a cuidarem da própria saúde com amor e coragem. Não é isso, Magno Souza? É isso, é mais que prevenção, é um caminho. Quando a gente fala de exames anuais, estamos falando de salvar vidas. Esse trabalho de prevenção que é feito é muito importante. E eu tenho até um caso pessoal na minha família com um bom cuidado da Imasto, né, e um case de sucesso, né, que teve uma boa recuperação preventiva. Isso é muito importante. Exatamente. E um bate-papo hoje, estamos recebendo aqui os dois especialistas, não é isso, Magno Souza? O doutor Tana Ladeia e o doutor radiologista, doutor Sérgio Barreto. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Rai. Boa tarde, Magno. É um prazer estar aqui com vocês, né? É muito importante para a gente ter esse espaço aqui, para a gente poder conversar com os pacientes e falar um pouquinho sobre prevenção, cuidado e diagnóstico precoce. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui. É um orgulho também de estar participando dessa campanha todo ano, porque achei sensacional a sua abertura. É exatamente isso, né? Tem que incentivar
transformar o medo em atitude, né? Porque isso salva vidas e é isso que a gente veio fazer aqui também. Exatamente. Doutor Tainan, quando falamos em câncer de mama, a palavra prevenção aparece como tema central. O que exatamente significa prevenir nesse contexto? Vamos lá, prevenir é se cuidar, né? É fazer seus exames todo ano, não deixar faltar. A gente vive uma vida muito corrida, né? Às vezes a gente deixa um exame para daqui a pouco, depois eu faço, passa 2 anos. E a gente vê isso constantemente no consultório. E muitas vezes esse depois que se deixa de se fazer os exames é a diferença entre um diagnóstico inicial de um câncer de mama e um diagnóstico tardio. E isso vai implicar diretamente no resultado do tratamento. Sim. Existe algum grupo de mulheres mais vulnerável ao câncer de mama? Quais são os principais fatores que podem atenuar um câncer de mama? Vamos lá. Existem vários fatores de risco para câncer de mama. O primeiro e mais importante é ser mulher, né? Então, assim, o câncer de mama, apesar dele poder ser encontrado no homem também, ele é muito mais raro no homem e muito mais prevalente na mulher. A gente tem alguns fatores genéticos que podem estar associados, ou seja, no 10% dos casos de câncer de mama, a gente vai ter um fator genético associado, uma mutação genética presente. Então, o histórico familiar é muito importante quando a gente vai fazer a investigação e o rastreio dessa paciente. Hábitos de vida é importante, uma vida mais saudável, evitar abusos tanto de álcool quanto o abuso de alimentos gordurosos. Então, tem diversos fatores que a gente pode se precaver aí também. E quais são os sinais de alerta? Bom, sinais de alerta para o câncer de mama. Primeiro, o que a gente quer pontuar é o seguinte: quando a gente fala em prevenção de câncer de mama, a gente quer encontrar qualquer alteração antes de aparecerem os sinais, né? Então, quando a paciente percebe algo, normalmente isso já poderia ter sido visto antes. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente quer que a paciente lembre de fazer seus exames certinho para que a gente, se tiver alguma alteração, a gente descubra o quanto antes. Mas no caso de pacientes que esqueceram, que estão aí, nunca foram no mastologista, que nunca fizeram seus exames, quais são os sinais que elas podem perceber por elas mesmas? Abaulamentos, né, na mama, ou seja, ela está vendo algum caroço que está protuberante na pele da mama. Sim. Retrações, que é exatamente o contrário, áreas da mama que estão sendo repuxadas, a pele mais grossa, como se fosse uma casca de laranja, vermelhidões que não passam, né? Aquela vermelhidão que vai e volta, não, às vezes é uma coisa inflamatória, mas aquela vermelhidão que veio e ficou. Então, tudo isso são sinais de alerta. É muito importante. Ter esses sinais, tem que correr para fazer os exames o quanto antes possível, não é isso? Exatamente. Mas o ideal, inclusive, é fazer os exames antes de sentir nada. Tem uma idade específica? Eu completei tantos anos como tem os homens, depois dos 40 eu tenho que... Tem. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e da Colégio Brasileiro de Radiologia hoje é iniciar os exames de rastreio aos 40 anos, se você não tiver histórico familiar. Se você tiver um histórico familiar, você vai começar aos 35 ou 10 anos antes do que aquela pessoa que teve o câncer apresentou a doença. Muito bem. Doutor Sérgio, a mamografia é o exame mais conhecido na prevenção do câncer de mama, né? Como é que funciona e por que é tão eficaz? Exatamente. A mamografia, de fato, é o maior aliado que a gente tem, né? Principalmente quando a gente está falando do rastreamento de câncer de mama, que é o tema principal aqui do Outubro Rosa, né? Como o doutor Tainan falou muito bem agora, o que a gente quer é pegar essa doença o mais próximo possível do início dela, né? Então, a gente não quer esperar que a paciente sinta alguma coisa para poder ir no médico e a gente poder descobrir. Então, a grande importância da mamografia nesse contexto é que ela é um exame muito seguro, um exame rápido e um exame principalmente que é muito sensível para a detecção de câncer de mama. Então, é o exame que a gente consegue detectar o câncer de mama de forma mais precoce possível. Outros exames podem ser feitos complementando a mamografia, né? Mas a mamografia, como a gente acabou de falar, eu acho que é o recado principal sempre, ela deve ser feita por todas as mulheres, né, acima de 40 anos. Tem algumas outras mulheres que precisam fazer, né, mais recente, mais precoce, outras precisam de outros exames também, mas a mensagem geral, se você é uma mulher e tem mais de 40 anos, independente de qualquer outra coisa, você deve fazer uma mamografia todo ano. E um ponto importante que é bom de falar da mamografia é que a gente hoje em dia vive na época de comunicação, de fácil acesso à informação e de fácil acesso a informações errôneas, né? Sim. Então, um ponto que a gente vê direto em consultório são: eu ouvi dizer que a radiação da mamografia faz mal.
Isso não existe. Eu ouvi dizer que a mamografia dói muito. Também não é assim. Mito. Tudo Exatamente. mito. Mitos, A né? mamografia foi um dos primeiros exames que foi inventado no intuito de diagnosticar o câncer de mama. Preventivamente. E é o que é utilizado até hoje. E é o único que tem comprovação de que diminui a mortalidade por câncer. Ou seja, as pessoas que fazem mamografias todos os anos morrem menos por câncer de mama do que as pessoas que não fazem mamografia por medo da mamografia. Então fica a dica aí, hein? Nossos ouvintes. Então, só para vocês terem uma ideia, é tão interessante esse exame que, eventualmente, né, a gente consegue detectar lesões pré-cancerígenas. Então, até antes de virar câncer, a gente já está, eventualmente, tratando essa paciente. Então, é realmente um exame fantástico. E dentro desse viés, qual é a tecnologia que mais chama a sua atenção nos avanços hoje para poder dar esse diagnóstico precoce? O câncer de mama, em geral, a gente tem avançado muito, muito mesmo, né? De 20 anos para cá, nós melhoramos muito na detecção, no diagnóstico, no tratamento, nas formas, nas medicações que nós usamos, né? Então, hoje em dia, relacionado ao diagnóstico, nós temos exames melhores, né? As mamografias têm imagens melhores, então a gente consegue detectar melhor o que está acontecendo. As ultrassonografias também, que são exames complementares muitas vezes, e também ajudam a gente em muitos casos. Eles também estão melhorando cada dia, então tem melhorado bastante. Então a gente detecta quem tem procurado o serviço de saúde, com certeza hoje em dia tem todas as condições de detectar o mais precoce possível. E assim, reforçando, você vê quanto a mamografia é importante, né? A mamografia é um exame tão importante que ela nunca foi substituída, ela só foi melhorada. Então você vê, ao invés de trocar a mamografia por outro, você trocou a mamografia analógica para a mamografia digital, né? Que consegue perceber um pouquinho ainda mais. Maravilha. E existe algum receio aí sobre dor durante a mamografia? Como a gente estava conversando, existem alguns mitos relacionados à mamografia. E é muito comum a gente ver isso na prática da gente, né? Por isso que é muito importante a gente falar realmente a respeito, porque hoje em dia as pacientes vão logo no Google, né? Ver o que é e tal, e no Google sempre aparece primeiro a polêmica, né? O trágico, né? Então, assim, a mamografia, ela é um exame que inerentemente pode trazer um mínimo desconforto para a paciente. Por quê? Porque a mama, ela tem que ser... a gente aperta um pouquinho a mama para que o exame seja bem feito, tá? Mas este exame, ele é considerado um exame indolor, é um exame rápido, é um exame seguro, né? Ele usa radiação, também tem algumas fake news relacionadas a isso, né? Mas a radiação é bem localizada, bem direta. Exato, é muito importante em dizer que a radiação, ela não aumenta o risco da mulher, pelo contrário, né? Como no cenário de mamografia, a gente está reduzindo o risco dessa mulher ter câncer, né? E morrer de câncer. Então, a mamografia, o que eu sempre oriento é o seguinte: é muito importante fazer mamografia num local calmo, tranquilo, entendeu? E com tempo, porque isso faz muita diferença. A mulher já está numa situação tensa, né? É um exame que a gente sabe que é tenso por tudo que envolve. Então, quando você faz num local que as pessoas têm paciência, entendeu? Que te explicam como vai ser. Que acolhem melhor. Que acolhem a paciente. Então, o resultado é muito diferente, entendeu? A gente vê isso no dia a dia. A paciente chega e fala, a minha última experiência não foi tão boa e tal. E quando a gente faz lá, ela fala, foi ótimo. Então, pode ficar tranquilas, não é para doer. Pode fazer a mamografia. E a orientação que te dá é assim, por exemplo, se você teve uma experiência ruim, ao invés de achar que todo exame de mamografia é ruim, mude o local, vá num outro local, um local mais acolhedor. Quem sabe você não vai ter uma experiência diferente e ver que não é essa desconforto todo. Doutor Tainá, você acredita que o medo é essa barreira, né, que o pessoal cria para poder fazer o exame e descobrir o diagnóstico? Como enfrentar esse medo? Qual é a dica que você dá para os ouvintes que estão acompanhando agora? Então, assim, o medo não vai mudar em nada. As pessoas, às vezes, não fazem um exame com medo de encontrar algo. Mas não é o exame que faz o algo surgir. O exame vai detectar aquela coisa. Então, às vezes, a gente fala assim, poxa, eu não estava sentindo nada, fui lá, fiz o exame e descobri que estava com câncer. Graças a Deus, você descobriu onde está sentindo alguma coisa. Então, aquele exame, ele foi benéfico para você, não ruim, né? Então, assim, e quando a gente fala de câncer de mama, o resultado do tratamento do câncer ele é diretamente proporcional ao momento do diagnóstico. Então, quanto antes eu detecto o câncer, maior a cura dessa doença. Quanto mais tardiamente a gente detecta o câncer, menor a chance de conseguir estabelecer uma cura completa. É importante
muito importante essa mensagem que você está dando, Tainá, porque o seguinte, o que eu vejo muitas vezes é que o câncer, né, e o câncer de mama nesse contexto é uma doença muito estigmatizada, né? Então, as pessoas têm muito medo de descobrir eventualmente que tem câncer. Mas, eu sempre falo o seguinte, câncer não é tudo igual. Então, você tem um câncer de mama, que você descobriu muito precocemente, a chance de cura do câncer de mama é mais de 90%. Exatamente. Então, assim, é claro que a gente tem na cabeça aquelas pacientes em estágio terminal, eventualmente que a gente teve contato na nossa família, até por outros cânceres, outros tipos, etc. A TV, né? Também. Mas isso não é o dia a dia de quem trabalha com câncer de mama hoje. Hoje a gente detecta muito precocemente, a gente trata as pacientes muito precocemente, o tratamento é muito diferente quando você trata um paciente que descobriu precoce e que descobriu tardio. Então, assim, para quem tem medo, e é natural que se tenha medo, né? Eu acho que a mensagem principal é essa. A gente está falando de doenças praticamente, entre aspas, né? Doenças diferentes. Quando a gente detecta precoce, é uma doença que a gente trata, tem 90% de chance de cura, essa paciente muitas vezes vai sair muito bem e talvez as pessoas nem saibam que ela teve, entendeu? E é muito diferente de um câncer de mama que ninguém viu, ficou lá muito tempo, a gente descobriu muito tardiamente. E aí, eu acho que essa é uma mensagem. E o resultado cai drasticamente quando é tardio, né? Então, isso é muito importante mesmo. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, né? Uma senhora de 79 anos, ela tem 4 anos que não faz mamografia, pois ela ouviu dizer que depois dos 70 anos não precisa fazer mais. E pela idade, se tem outro exame e se ela pode fazer... Se tem outro exame que ela pode fazer no lugar da mamografia, ou se é verdade isso? Isso é uma coisa que a gente escuta direto, né? Isso, inclusive, até em alguns profissionais de saúde, isso era um conceito que se tinha antigamente, que depois dos 70 anos não precisaria fazer exame porque morreria de outra coisa, no caso, vamos dizer assim, né? Que as pessoas chegavam. Só que hoje em dia as pessoas vivem muito mais, certo? Então, antigamente, a média de vida da população brasileira era 60 e poucos anos. Agora já é 70 e tantos anos de média. Então, quando você pega uma pessoa já idosa, a tendência é ela viver 80 e poucos anos. Qual que é a recomendação hoje? Hoje se a paciente tiver uma expectativa de vida superior a 5 anos, 5 a 10 anos, é recomendado continuar fazendo os exames anuais. Então, o que é uma expectativa de vida? Como é que você avalia uma expectativa de vida? Se você pode ir fazer o exame sem sofrimento, sem dificuldade, sem ninguém que precise lhe carregar, você vai andando sozinha, você já tem 10 anos de expectativa de vida aí tranquilamente, então é fazer os seus exames. E não tem nenhum, e a segunda parte da pergunta, nada substitui a mamografia. Na idade dela, inclusive, só precisa fazer a mamografia. Normalmente não precisaria nem de um outro exame, não. É o mais indicado. É que muitas mulheres acreditam, né, que o autoexame já é suficiente. Sim. Isso também é mito, né? É aquilo que a gente falou, assim, o autoexame, ele vai detectar as alterações, mas no estadio mais avançado do que o exame periódico detectaria, né? Eu brinco muito que, assim, antigamente você ouvia falar muito de autoexame. Você vê, era campanha na televisão de autoexame. Hoje em dia você não vê mais. É que nem o soro caseiro. Antigamente era soro caseiro. Sim. Por que se fazia o soro caseiro e o autoexame? Porque o acesso à saúde da população, de uma forma geral, era mais difícil. Sim. Então, entre não fazer exame nenhum e fazer o autoexame vai ajudar bastante. Mas, se você tiver a opção de fazer ou o autoexame ou a mamografia, melhor a mamografia. Ou fazer um autoexame ou ser examinado por um profissional que tenha mais experiência, melhor ser examinado pelo profissional. Então, o autoexame ele é um quebra-galho. Né? É importante para quem não consegue nenhum outro. Mas, se puder, é melhor que um médico examine a sua mama mesmo que você. Então, o ideal é fazer preventivamente todo ano um acompanhamento de radiografia, né? Sempre. Mamografia. Porque se tiver um corpo estranho no autoexame, a mulher perceber, fazer aquele toque, tiver um corpo estranho, porque possivelmente possa estar avançado. Isso. O autoexame ele é importante acompanhado dos exames de rotina. Por quê? Porque vai pegar aquela pequena fração bem rara que é aquele tumor que aparece entre um exame de rastreio e o outro, que a gente chama de tumor de intervalo, que costuma ter um comportamento de crescimento mais rápido e mais perigoso. Então, se você associar o autoexame aos exames de rotina, melhor dos mundos. Mas se você não tem uma rotina de fazer o autoexame, é melhor fazer o exame de rotina, e se você... o que você não pode fazer é substituir os exames de rotina pelo autoexame. O autoexame não substitui a mamografia em nenhum cenário. Aí tem nódulos e cistos, né? Qual é a diferença de um nódulo
Isso. O nódulos e cistos, exatamente. Existem várias... O que acontece é o seguinte, existem várias lesões na mama e a maioria delas são lesões benignas. É até legal a gente falar isso porque às vezes, como a gente vai fazer um exame de mama, as mulheres estão, né, sempre que a gente... Todo mundo, né, pensa só em câncer de mama, e às vezes dá qualquer alteração e fica desesperado, né? Mas a grande maioria das alterações que a gente acaba vendo, por exemplo, no ultrassom de mama, são alterações benignas da mama. E aí é muito comum a gente ver, por exemplo, cistos. Cistos são lesões que têm líquido dentro, entendeu? E a grande maioria delas não vira câncer, não vira nódulo, são lesões sempre benignas. Só fazer uma pulsação e fazer retirada. Não. Às vezes nem precisa. Não precisa, muitas vezes não precisa. Medicamento. Não precisa de nada. Muitas vezes essa mulher tem, como a gente tem cisto, a gente vai fazendo exame, vai descobrindo um monte de coisinha. É cisto na tireoide, é cisto na mama, e a gente sempre tem mesmo. Mas não é nada que preocupe, não, a princípio, tá? Não é toda alteração que é câncer, nem toda alteração que precisa ser investigada. Exatamente. A gente vai ter situações pontuais. Então, assim, nem todo cisto é igual. Vão ter cistos maiores, que a gente talvez precise intervir. Vão ter cistos não tão grandes, mas que causem desconforto para a paciente, que a gente precisa intervir. Aí vão ter cistos que não são cistos simples, aí cistos complexos, aí são outras coisas que a gente vai investigar. Mas lembrar que uma coisa importante que o Serginho falou é isso aí. O normal é não ser nada, é ser benigno. O câncer ele é exceção. Mas a gente não pode também deixar para lá tudo e perder de diagnosticar alterações no início. Pelo contrário, né? Na mama a gente sempre faz o inverso, né? Se tiver qualquer dúvida que aquilo ali pode ser um câncer de mama, a gente vai atrás. E aí a gente tem que provar que não é, entendeu? A gente não tá sempre correndo na frente da lesão. Da doença. Né? Uma pergunta para o Dr. Sérgio. A gente está na era da informação, como vocês bem falaram, né? E a inteligência artificial, Google está aí para poder dar algumas informações. Qual é a dica que você dá para as pessoas que pegam a radiografia e às vezes não esperam o momento de falar com o médico e já vão procurar do Google? Qual a dica que você dá, esse alerta? Eu quero que você deixe um alerta para a comunidade. Eu acho que a palavra é exatamente essa, é alerta, né? Porque a verdade é que hoje em dia todo mundo é ansioso, né? Nós estamos aqui 4 na mesa, provavelmente somos 4 ansiosos também, né? E aí muitas vezes a pessoa quer saber logo o que é, etc. E é difícil mesmo. Mas assim, a experiência que eu tenho é que não vale a pena, porque sempre, a gente até brincou mais cedo, né? Vai pro pior cenário. Então, se você está com dor de cabeça, colocou no Google, vai sair lá que é algum tumor no cérebro, né? Então, o ideal, independente, é procurar um médico. Sempre, sempre, sempre. Até porque nem todo mundo sabe onde pesquisar, né? Então, a gente vive uma era de muita informação disponível, mas com pouca capacidade de filtro. Então, por exemplo, eu sei onde pesquisar sobre câncer de mama, se eu quiser pegar informações fidedignas. Você, talvez, se for pesquisar, não vai cair no mesmo caminho que eu. Como se eu quiser comprar um microfone desse aqui, eu não sei nem onde é que eu procuro. E se eu chegar para você e perguntar para você, Magno, me dá aqui uma informação aqui, qual que é bom, você vai dizer de cara, tal canto, vai em tal lugar, pesquisa em tal canto. Então, antes de mais nada, o pesquisar, normalmente quem vai são os mais ansiosos. E normalmente eles vão ver a primeira manchete que aparece ali, que nem sempre é a mais correta, né? E acaba piorando a ansiedade, né? Pior ainda mais. Reforçando a importância do especialista, buscar um especialista para poder tirar o estigma do diagnóstico precoce, né? Porque a pessoa às vezes pega ali e, como vocês falaram, o pior cenário, ela já se imagina com câncer, já se imagina no pior cenário. Então, busque um especialista. Busque um especialista, tira as dúvidas, ver quais são os próximos passos, entendeu? Então, aí, isso sim vai tranquilizar a pessoa, vai levar ela a agir de maneira que combata o problema da melhor forma. E é preciso ter um atendimento humanizado, né? Isso na Imasto vocês tiram de letra. Exato, assim, ó, o Imasto, ele é um centro de tratamento da mama, especificamente da mama. Lá a gente não vai cuidar de nada que não seja mama. Então, a gente está focado naquilo. Então, a gente consegue ter a sensibilidade de perceber quando a gente precisa acolher, o time de fazer a biópsia na hora certa, de pedir para repetir um exame, de conferir aquele exame. Então, não é porque o que está escrito naquele exame é aquilo realmente, a gente vai, confere, reolha. E assim, a paciente, no caso de estar com uma doença, no caso de estar com câncer, ela vai estar no lugar de referência, onde tem várias outras ali. Inclusive, a gente acabou de colocar lá agora um programa bem bacana, que a gente começou já tem um mês e pouco, que está crescendo exponencialmente, que é junto com a Uninasal, que chama Acolhe Imasto. A gente criou um centro de apoio entre as pacientes com câncer, incluindo aquelas que acabaram de descobrir,
aquelas que já estão em tratamento, aquelas que já trataram e que já venceram, e elas trocam experiências ali. E isso ajuda enormemente, isso acolhe, isso facilita a aceitação de todo o processo. E é bem bacana mesmo. Agrega, né? Trocam informações e uma acaba ajudando a outra. Exato. Exatamente. Eu até dando meu depoimento em relação a isso também. Eu já estou há 8 anos trabalhando em Mastro e participei um pouquinho de tudo isso aí. E eu acho que são os 2 grandes diferenciais realmente de lá, que é, primeiro, o acolhimento. Isso faz toda a diferença. A gente estava falando do paciente com câncer agora, mas a gente também falou no início do paciente que vai fazer mamografia e está tensa, e aí dói porque está tensa, e dói porque a pessoa que está fazendo o exame não entende aquela situação, né? Sim. E isso lá não ocorre porque as pessoas estão acostumadas a fazer isso 24 horas por dia, preocupadas com isso, entendeu? Se discute como melhorar isso o tempo inteiro. Humanizado, né, doutor? Exato. E além disso, a segunda coisa é a integralidade do cuidado que a gente consegue aí, falando isso pessoalmente, né, porque eu sou radiologista, faço exames lá, e aí a gente tem uma facilidade muito grande porque eu tenho acesso à consulta da paciente antes de fazer o exame, eu sei qual é a dúvida, eu sei quais são os exames anteriores. Se eu tiver dúvida durante o exame, eu ligo para o mastologista, ele desce, ele vai lá ver comigo, entendeu? Então, assim, isso faz muita diferença. A gente consegue resolver as coisas de forma mais rápida e mais efetiva, porque está todo mundo junto ali no mesmo local. E atrás do mesmo objetivo. Exatamente. Lá o foco é o paciente, né? Então resolver o paciente, né? Acolher o paciente. Então você vai ter locais que você vai fazer a mamografia que o foco é fazer o exame. Então não faz só mamografia, faz diversas coisas. Ele quer fazer o exame. Lá a gente quer que a paciente faça o exame. É diferente. Então ela quer que faça com a melhor experiência possível, com a melhor qualidade possível, se sentindo acolhida. Maravilha. E na minha família eu tive um caso, né? Foi minha sogra, eu queria partilhar com os ouvintes aqui. E coincidentemente, não foi combinado isso aqui, a minha sogra foi atendida na Imastro e teve um atendimento humanizado. Eu acompanhei, fui o acompanhante e pude perceber esse cuidado, atendido pela doutora Jéssica. Ela veio fazer um exame preventivo, um check-up anual, e a mastologia foi o último processo, né, de check-up. Chegou lá, foi bem tratada, foi descoberto, mas bem no início, e tratado com medicamento e feito todo o processo. Assim, é um case de sucesso de cura, né? E assim, eu tenho aqui, diante da família, agradecer vocês e a Imastro por esse processo também. Coincidentemente, tive a experiência como cliente, né? Vendo minha sogra lá, todo o processo, e vi o cuidado, o carinho na hora da recepção, na hora de ser atendido. Então, assim, a Imastro tem um trabalho fantástico e o Outubro Rosa é um mês de conscientização municipal, nacional e que deve ser lembrado sempre. Com certeza, assim, boa parte do tratamento, né, que no caso do câncer de mama, é você entender aquilo e facilitar para a pessoa que ela passe por aquilo, né? Lógico que a gente nunca quer que ninguém tenha um câncer, mas na ocorrência desse câncer, ela tem que ser diagnosticada no melhor momento possível, né, o quanto antes. Tem que estar nas mãos de pessoas que estão acostumadas a lidar com aquilo, né, que não vão deixar passar nenhum detalhe. Tem que estar dentro de uma equipe multidisciplinar. Então, assim, lá no Imastro a gente não tem só o mastologista, a gente tem um mastologista, tem um oncologista que é especialista em mama, a gente tem a psicóloga voltada só para tratamento de câncer. Então, assim, tem toda uma linha de cuidado ali que a paciente vai passar. Tem agora o grupo, né, de mulheres que se ajudam lá. Então, assim, é tudo para facilitar aquele momento que a gente sabe que é difícil, mas que não precisa ser tão difícil, pode ser melhor. Foi leve, desde a recepção até a hora do diagnóstico. A doutora Jéssica teve um maior cuidado, falou, encontramos aqui um detalhezinho, um corpinho estranho. Então, assim, minimizou aquele processo doloroso, porque eu senti lá, quando eu fui, né, é um ambiente maior frequentado por mulheres, e só tinha eu de homem. E eu vi toda aquela angústia das mulheres, mas só que tinha um coffee break lá no dia, eu fui no dia que teve um coffee break, então tinha um bolinho, as meninas super educadas, então criou esse ambiente de sororidade, um ambiente de mulheres se comunicando. E minha sogra brincou com outra moça que estava lá, então assim, ficou um ambiente leve. Então, não leve ao pé da letra, quem está ouvindo, é importante esse alerta, reforça esse alerta, não leve ao pé da letra o extremismo que se fala, né, os mitos que são criados. Você falou em relação aos homens, né? Sei que, embora o número é bem menor, mas como é que os homens eles também podem se prevenir contra o câncer de mama? Assim, o homem e no homem é importante o exame físico, né? O autoexame, porque é a principal forma. Porque o homem, como não tem uma mama grande, não tem
uma mama difícil de examinar, qualquer coisinha ela já é vista. E como é muito mais raro, aí não há benefício em se fazer o rastreio do homem, salvo se ele tiver alguma mutação genética. Ou se tomar alguma coisa, um uso de anabolizante, a ginecomastia pode provocar um câncer também de mama? Então, não é que a ginecomastia vai provocar um câncer, mas, por exemplo, por que o câncer de mama é tão mais raro no homem do que na mulher? Porque o homem praticamente não tem tecido mamário. Então, naquele pouquinho que tem ali, para que surja, é muito mais difícil do que numa pessoa que tem 100 vezes mais tecido mamário do que o homem. Sim. Quando você faz o uso dos hormônios, né, eles podem desencadear a ginecomastia. O que é a ginecomastia? É o aumento do tecido mamário no homem. Então, a partir do momento que você começa a aumentar tecido mamário, aí sim você vai aumentando gradualmente o seu risco de vir a desenvolver. Mas ainda assim é um pouco mais raro em função dos hormônios masculinos, que são diferentes dos hormônios femininos, tá? Mas eu fico alerta, não usar o hormônio. Não use, né? E o recado geral para os homens é também exatamente esse. Prestar atenção são basicamente os mesmos sinais e sintomas que podem ocorrer na mulher, né? Então, abaulamentos, nodulações, né? Descarga papilar, enfim, qualquer alteração que um homem perceba na sua mama, também deve procurar imediatamente um especialista. Na Imasto. Com certeza. Não é isso, Magno Souza? É isso. E existe algum vídeo de vocês mostrando também o trabalho da Imasto na internet para o pessoal conhecer? O Instagram de vocês também pode deixar a campanha do mês, né? Pronto. O Imasto tem um canal no YouTube, onde tem vários vídeos de diversos tipos, né? Tanto de prevenção, como de tratamento, como depoimentos de pessoas que já passaram pelo câncer de mama, que é bem bacana, acho que vale a pena conferir. Tem uns depoimentos muito emocionantes e tem muita coisa educativa. E ali você pode ter certeza que vai ser uma fonte de informação confiável. O Imasto hoje é o maior centro de mastologia do Norte e Nordeste. Nós temos 5 unidades só aqui na Bahia. Vitória da Conquista, Salvador, Jiquié, Guanambi e Itabuna. Já estamos saindo da Bahia, né, para poder expandir. E estamos à disposição, assim, qualquer pessoa que precisar de qualquer coisa, saiba que em qualquer unidade do Imasto vai ser um atendimento de qualidade, com acolhimento e com precisão. E outra coisa também que eu percebi como cliente quando minha sogra foi, é a questão também da precificação. Foi muito mais em conta do que a gente imaginava. Todo o acompanhamento e também a questão de facilidade de pagamento também. A gente teve uma experiência boa de questão de facilitar cartão de crédito e tal. Então, quem tem a disponibilidade, dá um pulinho lá, faz o seu exame, faz também, passa no cartão, eu já estou falando até o nome de vocês aí, mas que passa no cartão, né, que tem essa facilidade aí. E se tiver alguma dúvida, tiver um medo, quiser ir lá, conhecer a sala de mamografia, tirar dúvida com o pessoal, ver como funciona também, estamos à disposição para quem quiser. Isso, as meninas vão estar lá sempre à disposição. Tem Maria de manhã e a Amanda à tarde. Maravilha. Qual é o endereço da Imasto? O Imasto fica no Centro Médico Candeias Medical Center, tá? Sim. Fica na Avenida Jorge Teixeira, número 29, segundo andar. E o Instagram? Instagram do que Conquista? Imasto Conquista. Né? Imasto Conquista. Maravilha. 13 horas e 59 minutos. Estamos chegando aqui ao final desse bate-papo super importante, né? Super esclarecedor para todos os nossos ouvintes, para os nossos seguidores do Conquista News. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Qual a mensagem que vocês deixariam aqui para o nosso público nesse mês tão importante aí do Outubro Rosa? Então a mensagem é essa, eu acho que vou pegar aquela frase que você falou que eu adorei, é transformar o medo em atitude, né? Então acho que isso é a mensagem do Outubro Rosa, acho que é vencer essa barreira que muitas vezes, né? É desconfortável sempre pensar nisso e aí muita gente acaba, vou esquecer e pronto, e aí o Outubro Rosa vem exatamente para a gente impedir isso, né? Não dá para esquecer, vale a pena ir, então cuide-se, né? Vença esse medo e estamos lá para poder te ajudar. É isso aí, o Outubro Rosa ele é para lembrar, né? Aquela pessoa da vida corrida que esqueceu de fazer os exames, na hora que ela vê o Outubro Rosa, ela fala assim, já fiz meus exames esse ano? Se eu não fiz ainda, está na hora de fazer. Então a função principal dele é lembrar, porque o diagnóstico inicial é importantíssimo. Maravilha. Só mais uma última pergunta, só para encerrar. No calendário de vocês tem alguma data nesse mês que vocês vão fazer alguma ativação de marca, o pessoal tira dúvida, ter esse acesso mais próximo a vocês. Quem não puder ir agora na clínica, vai ter alguma ativação, algum movimento? A gente tem um encontro Aqualimastro agora na sexta-feira, no dia 24, né, onde a gente vai estar justamente para receber essas pacientes. Olha só, gente.
que é uma parceria com a Uninasal, é importante lembrar que a Uninasal está junto com a gente nisso, e que é bem bacana e bem importante. E a gente está lá para tirar dúvidas o ano inteiro, né? O Outubro Rosa é para lembrar quem esqueceu, mas a gente trabalha o ano inteiro lá. É isso aí. E esse evento vai ser na Imasto ou na Uninasal? No Imasto. No Imasto. E como é que funciona para a pessoa poder participar? Vai ser a sexta-feira agora, às 16 horas. É só entrar em contato com os canais de comunicação do Imasto, que as meninas agendam, passam as orientações direitinho. Maravilha. Doutores, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Obrigado aí pela presença. Doutor Tainan e Doutor Sérgio. Sérgio Barreto. Muito obrigado aí pela entrevista. E até a próxima. Nós que agradecemos, né, pela disponibilidade, por abrir esse espaço aqui para a gente e colocar que a gente está sempre à disposição, não só em outubro, mas em qualquer momento. Quiser discutir alguma coisa, falar sobre saúde da mama, né, Sérgio? Exatamente. Nós estamos aí. Estamos sempre interessados e obrigado aí novamente por participar, né, dessa ação com a gente que é tão importante. Maravilha. Magno Souza? Mais uma vez, só agradecer. O papel de vocês é fundamental. Acho que é a questão de propósito. Tá fazendo um trabalho preventivo e alertar mais uma vez quem está na dúvida, quem não fez o exame, lembrar que, como o doutor falou, é para lembrar. O Outubro Rosa é para lembrar, para você colocar no seu calendário. Se você não fez o exame ainda, faça seu exame, faça de forma preventiva, enfrente o medo do diagnóstico, porque a prevenção cura. O câncer hoje é um tema que já foi muito tabu, mas com especialistas, profissionais que tenham cuidado, pode ser curado, pode ter cura preventiva. Então, assim, o processo, quando você deixa, fica pior. Então, esse é meu alerta e agradecer por vocês, que o papel de vocês é fundamental para a sociedade. Isso aí. Prevenção também é empatia, é acolhimento e vida. Mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a Cris, que da Mangalô, que está aqui presente nos acompanhando, dando esse suporte. Agradecer a Dan, da PS Filmes, que está fazendo aqui todos os registros. Depois vamos disponibilizar cortes daqui no Conquista News, no YouTube do Conquista News também, para alertar, né, durante esse mês sobre a prevenção do Outubro Rosa. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aos meninos aqui da equipe, Jonathan Silva, Cauã, e até a próxima quarta-feira, que vamos continuar aí no nosso podcast com parceria com a Imasto, continuando falando sobre o Outubro Rosa. Muito obrigado mais uma vez. Sigam aí as redes sociais da Imasto e também do Conquista News, do Ponto de Vista News. Não é isso, Magno Souza? É isso aí. Segue, acompanha, veja o conteúdo e só gratidão. Maravilha. Acompanhe também a rádio Melodia Conquista FM 87.9. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira aqui na Melodia Conquista FM 87.9 no mesmo horário.